Fala aí, pessoal! Vamos tratar do jogo do Internacional da estreia colorada com vitória no Campeonato Gaúcho, 1-0 para o Juventude. Tu tá aqui, tu é colorado, se inscrevendo no canal, todo mundo se inscrevendo, sempre tem comentário do jogo, todas as notícias e repercussões do Inter aqui, tá legal? E dá joinha agora, não deixa pro final do vídeo, senão tu vai esquecer. Vamos nessa então. Foi o time reserva em campo, tá? A gente tinha anunciado que seria isso, um time reserva, porque a estratégia do Internacional passa por jogar no domingo contra o Pelotas com o time titular. E o time reserva tinha algumas coisas muito interessantes. Eu vou começar a listar para vocês. Eu estava muito interessado em analisar individualmente quem fazia estreias, né? É o caso do Galhardo, é o caso do Musto, é o caso do Marcos Guilherme, e no desenho tático, no movimento tático. E sobre o movimento eu começo falando. O Inter abriu o meio-campo com Musto, logo pelo lado direito, Marcos Guilherme, logo pelo lado esquerdo, Wellington Silva, um Nonato centralizado fechando o meio-campo, que é onde ele vai jogar, eu acho que inclusive no titular. E na frente o Sarrafiori pela direita e o Galhardo mais na área. Esse era o desenho tático do Inter do meio para frente. E olha, no primeiro tempo, esse desenho teve alguns movimentos muito interessantes. Foi sim um time agudo, foi sim um time de chegada, foi sim um time de toques, de poucos toques, e quando acontecem verticais, ninguém ficava muito tempo com a bola. O Inter sempre procurando a frente, teve presença ofensiva maciça o Internacional no primeiro tempo. É claro que eu vou ter que levar em consideração que aos 15 minutos de jogo, o zagueiro do Juventude coloca a mão na bola, é expulso, comete o pênalti, o Inter faz 1-0, e a partir dali o Juventude tinha um jogador a menos. O Juventude do meio para frente tem jogadores muito fortes fisicamente, e poderiam ter criado um problema maior, obviamente, se não tivesse um jogador a menos. Mas o fato é que o Internacional, no primeiro tempo, teve essa ação ofensiva que foi interessante, embora não tenha criado tantas chances de gol assim. O Internacional não foi... criou no final do jogo, depois, no segundo tempo, 2 ou 3 chances claríssimas, que poderia ter culminado com uma vitória bem mais elástica, embora o Juventude tenha tido também no segundo tempo uma chance clara, no primeiro tempo ainda depois de uma falha do Roberto. Aliás, eu começo agora a tratar de algumas individualidades. O que eu achei do Musto? O Musto é um volante mais dourado do que lindoso. O Musto esteve praticamente entre os zagueiros do Internacional durante o jogo. E ele sim... tem imposição, ele tem liderança, ele é um xerife e ele fez uma boa partida. O Musto é um bom jogador. Esse cara tem grande chance de ser titular também na sequência, embora vai começar o ano com o Lindoso de titular, e ele vai a crescer muito. Eu gostei muito no primeiro tempo do Marcos Guilherme, muito. Jogador envolvente pelo lado direito, o Heitor cresceu com ele, a passagem do Heitor cresceu com a qualidade, velocidade e intensidade do Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme recebe uma bola na área, no pênalti que deu o gol para o Internacional, que poderia ter chutado. Foi inteligente, solidário e encontrou o Sarrafiori para a conclusão na mão do zagueiro do Juventude. O primeiro tempo do Marcos Guilherme foi muito interessante, como o do Sarrafiori. Aliás, eu acho que o Marcos Guilherme foi o melhor do jogo, mas o Sarrafiori poderia ter sido também. O Sarrafiori mais envolvido com o jogo. Vocês sabem que eu tenho uma visão sobre o Sarrafiori que é a seguinte, que ele é um jogador de muita qualidade técnica, mas que tem que evoluir na solidariedade da partida, tem que participar mais do conjunto do jogo. Hoje ele participou, deu assistência. O Sarrafiori foi muito interessante hoje. Certamente chamou a atenção do Kudê. Certamente chamou a atenção. O Nonato. É muito importante falar do Nonato, porque o Nonato, em tese, é o jogador que fecha o meio-campo com responsabilidades maior de distribuição. Tá? Ele jogou assim hoje. O Nonato teve muita intensidade, muito movimento, muita participação, muita recomposição. Ele esteve presente, tá? Mas ele não foi protagonista do jogo, que eu acho que ele tem que ser mais, sendo um distribuidor. E ele tem qualidade para isso. Tem que ser mais protagonista o Nonato, embora o movimento tenha sido interessante. Se espera mais do Nonato para que esse projeto do Kudê funcione. Acho que 2 jogadores do Inter hoje estiveram abaixo dos outros, tecnicamente. 2. O Roberto, zagueiro, que falhou algumas oportunidades, pareceu um pouco nervoso. Ele é muito bom jogador. Hoje ele não teve bem. E o Wellington Silva, que não apareceu. Nesse movimento todo interessante que eu estou falando de frente, ele não apareceu. O Galhardo, que fez o gol do Internacional, ele é um jogador de presença ofensiva, que dificulta a vida do adversário, que tranca a transição do adversário e é envolvente. O Galhardo fez uma boa partida também. Gente, o Inter no segundo tempo teve substituições que foram mais para administrar o resultado do jogo, que é uma coisa que eu acho que normalmente não aconteceria com o Kudê.
Acho que aconteceu porque o time está começando agora, pernas presas, tal. O Kudê tentaria mais o segundo gol no segundo tempo. Quando coloca o Lindoso e tira o Wellington Silva, ele claramente começa a administrar 1-0. Tenho certeza que por conta dessas questões físicas. Eu gostei do Internacional. Gostei do Internacional. Eu acho que o Internacional começa... O primeiro que começou com vitória, isso dá tranquilidade para trabalhar. Gostei dos movimentos do time. Acho que foi bem aceitável essa primeira participação do Internacional em 2020. O que vocês acharam? Te inscreve no canal e dá joinha.